Hoje nós vamos estar a falar acerca de o avivar de Deus, o avivamento. Nós podemos talvez comparar o avivamento a uma tempestade, aquelas tempestades grandes, um furacão, um tsunami. Todos nós vimos estes relatos no mundo fora, ver estas grandes tempestades, estas grandes calamidades, atos da natureza. E talvez nós podemos ver um avivamento nesse sentido, e as pessoas que buscam o avivamento são como aqueles caçadores de tempestades. Não sei se já viram aqueles filmes ou aqueles documentários que há aquelas pessoas que andam atrás dos tornados, dos furacões, a tentar relatar, apanhar filmagens bem perto destas tempestades. Aquelas pessoas que têm esta fome do avivamento são comparados com aquelas pessoas que são as caça-tempestades. Ao longo da minha vida, desde que a altura que eu consigo lembrar, eu tenho sido esse tipo de pessoa, que tem uma fome insaciável da presença manifesta do poder de Deus. Várias vezes ao longo da minha vida eu consigo lembrar de momentos em que aqui nesta igreja nós tivemos uma presença tão palpável de Deus, em que nós não conseguimos aguentar em pé, estávamos todos no chão, com manifestação do poder de Deus. Eu lembro de tantas alturas na nossa vida como igreja, houve esta presença palpável de Deus, em que Ele se manifestou perante nós e trouxe aquele tsunami da sua presença, aquele avivar. Nós vimos que não é somente na nossa geração que há este clamor para o avivamento, mas ao longo de toda a Bíblia, em cada um dos relatos, há vários homens e mulheres que buscavam ardentemente esta visitação de Deus. O próprio salmista, grande rei David, em Salmos 85, versículo 6, diz assim: não tomarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. O salmista está a perguntar ao Senhor: quando é que tu vais nos vivificar? Quando é que tu vais nos avivar para que nós podemos encontrar essa alegria na tua presença? O salmista, ele conhecia que Deus trazia essa vida. A vida estava nele. Ele desejava ardentemente este avivar no seu coração. Eu creio que cada um de nós, mesmo conhecendo Deus ou não, ansiamos este toque do sobrenatural nas nossas vidas. Por isso que as pessoas buscam alguma orientação sobrenatural, divina, em várias religiões diferentes, porque eles querem um toque sobrenatural do poderoso Deus nas suas vidas, uma intervenção do tsunami sobrenatural na sua vida, uma capacitação, um avivar da sua vida. Por que há essa necessidade nas nossas vidas de haver um avivamento, de um avivar? O profeta Ezequiel diz que em versículo 36, versículo 26, que diz que eu vos darei um coração novo. É Deus a falar para o povo de Israel. O povo que estava a clamar para este avivar, que estavam a precisar de um toque do sobrenatural na sua vida. Deus diz a este povo, através do profeta Ezequiel, que eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra e coloquei o coração de carne. Então nós precisamos de um toque de sobrenatural, precisamos deste avivar, porque o nosso coração ficou um coração de pedra, ficou duro. Talvez tu estás a pensar hoje de manhã e dizes: epá, caramba, o meu coração está um bocado rijo hoje, está um bocado duro. Eu não consigo sentir, não é aquele coração mole, não é aquele coração que sente emoção, é um coração duro. Agora a dureza do coração pode vir por tantas razões diferentes. Pode vir por tanto estresse da vida, maus tratos, situações diversas, conflitos, problemas que nós passamos.
torna o nosso coração duro. E quando há essa dureza de coração, nós temos que clamar ao Espírito Santo para que Ele traga uma mudança no espírito, que há um espírito novo dentro de nós, e tirar este coração de pedra para um coração de carne, um coração que bate, que sente, que ama, que tem esta transmissão da vida de Cristo. Outra razão que nós precisamos deste avivar a nossa vida é quando o nosso amor se esfria, quando nós não sentimos essa paixão nas nossas vidas. Parece que é só mais um dia, é mais um culto, é mais uma reunião, é mais um dia de trabalho, é mais um tempo. E o nosso amor se esfriou. É um sinal, amado, que nosso coração precisa ser avivado. Mateus fala acerca disso, diz que quando Jesus está a falar acerca dos últimos tempos, em Mateus 24, versículo 12, diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por multiplicar, por aumento do desvio do plano original do Criador, por seguir o próprio caminho, a própria orientação, por esse desvio, por esse aumento de iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Quando nós começamos a gerir a nossa vida de acordo com a nossa própria lógica, é inevitável que o nosso amor vai começar a esfriar. É inevitável que nós temos que começar a clamar para um avivar no nosso espírito. Outra forma um outro sinal que nós precisamos de ter em alerta desta necessidade de um avivar nas nossas vidas é quando nós começamos a olhar muito para o passado. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 13, diz que: irmãos, quanto a mim, não julga que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo sabia que havia um perigo grande quando olhava somente para trás, para onde tinha passado, quando estava somente a olhar para as coisas que tinha passado e não olhar para o prémio, olhar para Cristo, olhar para Deus. Quando nós olhamos muito para trás, ficamos muito nostálgicos. É dizer, foi tão bom naquela altura. Foi tão bom naquele momento. Foi tão bom naquele... Talvez são coisas fantásticas. Talvez nós lembramos aqueles momentos de nossa salvação, ou aqueles momentos... Mas é a mesma coisa num casamento. Nós podemos lembrar os primeiros momentos do casamento, mas a vida do casamento é no agora. E é onde aquele casal vai no futuro. É a mesma coisa na tua vida espiritual com o Senhor. As coisas do passado são coisas fantásticas. São formas que nós podemos testemunhar da grandeza do poder de Deus. Mas Deus tem algo para ti agora e para o teu futuro. Por isso tens que olhar para frente, para Cristo, para onde é que Ele está aí, para onde é que o Espírito está a levar-te, e clamar que o Espírito aviva o teu coração. Muitas vezes nós não conseguimos ver o que Deus está a fazer nas nossas vidas e ficamos um bocado perdidos na caminhada. Ficamos um bocado perdidos nesta caminhada espiritual. E quando nós não conseguimos ver o que é que Deus está a fazer nas nossas vidas, o nosso amor e o nosso coração e o nosso ânimo espiritual começa a esfriar, e nós temos que clamar para um avivar do nosso coração. O povo de Israel, foi engraçado, que quando eles estavam na terra... no deserto, a sair da terra do Egito, naquele caminho entre Egito e a terra prometida, Deus estava sempre com eles. Deus estava sempre presente no seu meio. Mas quando Deus queria que o povo avançasse mais um pouco, Ele não dizia aos líderes espirituais, a Moisés e os sacerdotes: olha, leva o povo para mais alguns quilómetros aqui no deserto, vai para o oeste, vai para o oeste,
vai para o norte, vai para o sul. Ele não dizia isso. A manifestação da presença de Deus era palpável, era uma nuvem, uma coluna de fogo. E o povo de Israel tinha que ver, olhar para aquela nuvem, olhar para aquela coluna de fogo que estava diante deles. E quando aquela nuvem começava a andar, quando aquele fogo, aquela coluna começava a andar mais para frente, eles sabiam que era hora de avançar. Eles não estavam a olhar para trás, nem estavam a olhar para os lados, eles tinham que olhar para a presença de Deus. Se nós não conseguimos ouvir o que é que Deus está a fazer, nós temos que olhar para Ele. Nós temos que começar a ler mais a palavra de Deus. Temos que mergulhar mais na presença do Espírito Santo em adoração. Nós temos que começar a declarar mais as suas promessas sobre as nossas vidas. Quando nós contemplamos a sua face, o Espírito vai guiar-nos para onde é que nós temos que ir, qual é que é o próximo passo. O profeta Abacuque, é interessante como é que ele clamava para este avivar. E vamos tirar algumas lições desta passagem do profeta Abacuque e depois vamos ver como é que estas lições também eram replicadas na primeira igreja. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque está a ter uma conversa com o Senhor Todo-Poderoso. E ele está a dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós, no meio dos anos, e notifica na ira e lembra da tua misericórdia. E depois em versículo 3, Deus começa a falar com Abacuque. E ele começa a trazer a manifestação do seu poder. Começa a lembrar das coisas que tinham passado. Começa a demonstrar o seu poder. E depois, Abacuque, em versículo 16, diz: quando eu ouvi o Senhor, ouvindo-o eu, no meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanso eu no dia de angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E depois Abacuque começa a dizer: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide ou produto na oliveira minte, e os campos não produzem o seu mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como das servas e fará andar sobre as minhas alturas. No meio desta situação, no meio da presença, no meio deste avivar do coração do profeta, Deus começou a lembrar das coisas passadas como testemunho de quem Deus é. E começou a nascer fé no coração do profeta. E o profeta diz: mesmo que não há fruto físico na minha vida, na minha terra, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Nós podemos clamar para este avivar nas nossas vidas. Nós podemos clamar para esta manifestação da presença de Deus. Mas mesmo que não haja mudança nenhuma, nossa fé tem que ser firmada nele. Em Atos, capítulo 4, uma história muito engraçada. Uma história que demonstra realmente como é necessário que este avivar seja constante nas nossas vidas. A igreja nasceu com um avivamento, com manifestação do poder do Espírito Santo, de uma forma palpável, que abanou o edifício onde estava o cenáculo, e os homens e as mulheres que estavam naquele cenáculo foram cheios de poder de Deus e foram testemunhos de Deus. Ao longo destes primeiros anos da igreja, já tinham passado uns 4 ou 5 anos desta manifestação do poder de Deus. Começou a haver perseguição na igreja. Começou a haver esta perseguição perante os líderes da igreja. O próprio Pedro e João e Tiago começaram a ser perseguidos, ameaçados pelo governo, ameaçados pelos líderes espirituais e os líderes daquela terra. Começaram a ficar
confrontados com oposição. Não sei acerca de ti, mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o impacto do Espírito Santo nas nossas vidas, nós recebemos aquelas palavras proféticas direcionando as nossas vidas, nós sentimos que nós podemos fazer tudo. Talvez não estamos à espera que haja oposição, que haja conflito, que haja normas e regras a limitar as nossas vidas. Mas isso acontece nas nossas vidas. Jesus avisou os seus discípulos que isso ia acontecer. E ao longo destes primeiros 5 anos de igreja primitiva, aconteceu esta oposição. E a igreja, quando ouviu estes relatos, esta oposição, em versículo 24 de Atos 4, depois de passar uns 4 ou 5 anos deste primeiro derramamento do Espírito, depois de haver esta oposição clara, afinque sobre a igreja, está aqui este relato de como é que a igreja respondeu. E diz assim em versículo 4, e ouvindo eles, a igreja, isto, que era o relato da perseguição e dos obstáculos e daquela lei contra a pregação da palavra de Deus, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, e ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, e os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para estas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Estes homens, esta primeira igreja, eles estavam a clamar por um avivamento no meio da dificuldade. Isto é uma lição para nós, igreja, no meio de uma situação difícil, em que o governo diz não podem reunir, em que o governo diz eu aconselho a distância. Nós temos que levantar com uma só voz, igreja, e clamar por ousadia, a clamar para este avivar das nossas vidas. Como é que nós clamamos? A igreja primitiva sabia bem clamar para um avivar espiritual. Primeiramente, eles lembraram quem Deus é, Criador dos céus e da terra, a autoridade máxima sobre todas as situações. Lembraram que Jesus deu a sua vida para trazer salvação. E lembraram que havia profecias, havia formas, avisos anteriores. Quando nós estamos a clamar para este avivar, nós temos que lembrar o que Deus fez nas nossas vidas. Temos que lembrar quem Ele é, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E temos que clamar para este avivar sobre as nossas vidas. O avivamento não é para o nosso aproveitamento somente, nem é para o crescimento da igreja. O avivamento é para que o céu invada a terra, para que venha o teu reino para esta terra, seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra como é no céu. O avivamento é para que a realidade celestial invada a terra e que nós ousadamente podemos tomar posse desta realidade aqui nesta terra. Jesus dizia, quando ele estava a falar acerca do reino de Deus, ele estava a falar acerca de um homem que destacava pela sua ousadia.
Mesmo antes de haver o derramamento do Espírito Santo, o homem que era João Batista, em Mateus 11:12, diz que e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Pela força se apoderam dele. E tem que ser algo intencional para trazer o reino de Deus para esta terra, para ter o avivamento para as nossas vidas, para o corpo de Cristo, para trazer a salvação para este mundo. Nós temos que, com força, com violência, dizer que venha o teu reino para a minha vida, venha o teu reino para esta terra, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como é no céu. Este plano era tão claro no início. Este plano divino de trazer impacto do céu aqui na terra era tão claro. Deus, quando criou Adão, Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, soprou a vida nas suas narinas. E depois em Gênesis 2, versículo 19, Deus começa a fazer algo incrível, a demonstrando qual é que é o propósito da humanidade aqui nesta terra. E ele diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como eles chamariam. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e de todas as aves, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Este relato é incrível, porque Deus criou tudo, todos os animais, todas as aves, todos os peixes, toda a terra, criou. Criou Adão para gerir, para ser o mordomo, gerir toda esta terra. Mas depois Ele trouxe todos os animais, toda a sua criação diante desse homem, para que esse homem pudesse falar vida sobre aqueles animais, para trazer identidade celestial sobre aquela criação de Deus. Deus tinha criado todos os animais, todas as aves, mas eles ainda não tinham a identidade celestial. Essa identidade, Deus esperou que houvesse um homem. Deus esperou que houvesse um homem para que esse homem pudesse declarar a identidade celestial sobre aquela criação. Deus criou-te a ti, homem e mulher de Deus, filhos da promessa, filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus vos criou para trazerem a identidade do céu para toda a criação, para toda a humanidade. Todos nós sabemos que depois de alguns versículos houve o engano, houve o pecado primordial, houve o engano que aconteceu e que esses homens, esta mulher, abdicaram da sua herança celestial e começou a haver uma influência pecaminosa por toda a humanidade. Por isso que nós vemos que há tanta doença, que há tanta podridão, há tanta maldade na humanidade. Mas mesmo assim, essa caída da humanidade não muda quem Deus é, nem o seu propósito que Ele traçou desde o início para a humanidade. Esse propósito é para a tua vida, é para trazeres a identidade do céu para o mundo caído, onde há doença para declarares vida, onde há morte é para declarares vida, onde há escassez, onde há confusão para declarares clareza, onde há engano para declarares a verdade. Deus colocou essa responsabilidade sobre ti,
sobre mim, para trazer o seu reino para esta terra, trazer a sua vontade manifesta, para trazer um avivamento, o avivar deste mundo que está caído. Nós todos precisamos deste avivamento sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos de declarar que é chegado o reino dos céus a esta terra. Todos nós precisamos de evangelizar com ousadia. Todos nós precisamos de pastorear com amor. Todos nós precisamos de ensinar a verdade. De mostrar os mistérios do Espírito Santo. Todos nós precisamos de trazer este avivamento para esta terra. Mas talvez nós estamos neste meio termo em que nós ouvimos da fama de Deus no passado, lemos acerca daquilo que Ele fez, talvez até nem ouvimos, nem lemos, mas sabemos qualquer coisa cá dentro, que há algo mais. E nós desejamos mais, mas estamos aqui presos no meio. O que é que nós fazemos? A primeira coisa é olhar para Jesus, olhar para frente, olhar para Ele e começar a seguir os seus caminhos. Quando nós olhamos para Ele, nós estamos a reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas. Estamos a reconhecer que nós precisamos de ser salvos desta forma de viver, desta forma talvez um pouco fútil de viver, somente a reagir aos problemas que nós estamos a enfrentar, que nós precisamos ser salvos pelo poderoso Deus. Esse é o primeiro passo. E depois nós temos que clamar por um avivar no nosso espírito, através da pessoa do Espírito Santo das nossas vidas. Jesus está aqui contigo neste momento, está presente no meio das circunstâncias, está no meio de que tu estás a passar. Ele tomou sobre Ele próprio tudo, todas as tuas enfermidades, todas o que tu estás a passar, todas as tuas angústias, Ele tomou sobre Ele para que tu pudesses ter vida e vida em abundância. Por isso que hoje, ao terminarmos, vamos reconhecer a nossa dependência da soberania de Jesus sobre as nossas vidas. E vamos clamar para um avivar espiritual nos nossos corações. Que os nossos corações sejam corações de carne. Que nosso amor fique quente, fique apaixonado, que nossa vida fique focada na presença de Deus. Então, ao terminar, vamos orar. E se é esse o teu desejo hoje de manhã, de tomar este passo para Jesus, tomar este passo em frente para Ele, repete esta oração com toda a sinceridade que tu tens, com toda a fé que tu tens no teu coração. Repete esta oração e clama a Deus. Clama para salvação. Clama para perdão. Clama para um avivar da tua vida. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu deste a tua vida por nós. Tomaste o nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que toda a nossa iniquidade, toda a nossa ofensa, toda a nossa vida pudesse ser perdoada por ti, pelo preço que tu pagaste na cruz de Calvário. Jesus, por favor, perdoa a nossa vida, perdoa-nos e limpa-nos de todo o pecado. Nós queremos que tu sejas o Senhor das nossas vidas.
Diz nas tuas próprias palavras hoje: eu quero, Jesus, que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero seguir-te. Tal como o povo de Israel seguiu a nuvem no deserto, eu quero seguir-te, Jesus. Eu quero seguir-te. Agora, tal como os primeiros cristãos, daquele relato em Atos, vamos orar para que haja uma ousadia sobre as nossas vidas, que há um avivar no nosso coração, um avivar que não é algo momentâneo, não é algo temporário, não é algo que é um pico na nossa história, mas seja um constante no nosso estilo de vida. Fecha os teus olhos e diz: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, enche-me com a tua presença, enche-me com a tua glória, enche-me, Santo Espírito, com aquela ousadia que só tu tens. Enche-me, Santo Espírito, e aviva-me, aviva-me. Sim, Deus, tu estás a ouvir cada oração hoje de manhã. Tu estás a ouvir, e eu sei, Senhor, eu sei que tu estás a ouvir. Eu sei que tu não tens barreiras, não há limites para o teu mover. Eu sei que tu estás a avivar corações hoje de manhã, Santo Espírito. Eu agradeço por este avivamento. Eu agradeço pelo teu mover, pela tua presença, Santo Espírito. E obrigado porque tu estás a encher cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs com uma nova ousadia, um novo fogo, um novo amor. Obrigado, Santo Espírito. Aumenta mais o teu poder, mais a tua glória. Aleluia, aleluia, Deus. Querido irmão, querida irmã, que esta busca pelo avivar de Deus não seja uma busca de algo temporário, algo momentâneo, que nós vamos para um sítio qualquer para buscar o avivar de Deus. Nesta semana, busca este avivamento diariamente. Quando tu acordas, diz: bom dia, Espírito Santo, eu quero mais. Quando tu estás a conduzir no teu carro, quando tu estás a almoçar, quando tu estás a deitar, diz: Santo Espírito, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Que este avivar seja contínuo, seja um estilo de vida, seja uma mudança, um estilo de vida, uma transformação do teu entendimento de como tu vês Deus e o poder do seu Santo Espírito. E que esta semana seja marcante na tua vida, como uma semana de mudança, em que tu viras a página da tua história e começas uma página, aquela página que é aquele capítulo novo, que chama-se o capítulo do avivamento, em que cada página é um relato de como é que o Espírito aviva a tua vida e como é que tu, com ousadia, tomas posse da tua herança e com ousadia declaras a palavra de salvação às pessoas à tua volta. Então, uma semana abençoada, e que a graça de Deus esteja tão presente e tão abundante das vossas vidas e nas vossas famílias.